Todo chamado de Jesus traz consigo uma recompensa. Nossa missão está no portanto vão, mas a recompensa está no eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós vamos, mas não vamos sozinhos. A presença de Jesus é a certeza de que, independente de onde estivermos e o que fizermos, nossa missão já é garantida e a conquista já é certa. O poder da ressurreição atua em nós e a bênção do envio sobre nossas cabeças nos garante até muito além da nossa Jerusalém, da cidade para as nações. Avançamos certos de que o extraordinário de Jesus nos aguarda por onde Ele nos chamar. Para encerrar nossos 40 dias no Evangelho de Mateus, vamos relembrar o poder da ressurreição e a bênção do envio de Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Feliz ressurreição. Feliz vida. Hoje é isso que mais nós celebramos, né? Nesses dias. Para mim, a data... Obrigada, querida. A data mais importante para nós cristãos, que foi a obra da cruz. A obra que nos trouxe vida. A obra que nos levou de volta a comunhão com o Pai, ao lugar que Ele sempre preparou para nós. Amém? Queria que você estendesse as suas mãos e orasse por mim. Eu preciso da sua oração e eu conto com ela nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo. Amém? Hoje estamos encerrando, é o último domingo, né, nossos 40 dias no Evangelho de Mateus. E falamos sobre, o primeiro domingo, sobre a vida e o propósito de Jesus, que está em Mateus 3. No segundo domingo falamos sobre o chamado de Jesus, Mateus 4. Depois falamos do discipulado de Jesus, Mateus 5 e 7. O ministério profético e apostólico de cura de Jesus, Mateus 8 e 9. A mordomia da vida cristã, Mateus 20. E domingo passado falamos sobre a paixão sacrificial do Senhor, que está em Mateus 22 e 24 a 27. E hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição e a bênção do envio de Jesus nas nossas vidas. Porque nós cremos que ressuscitamos com Ele. A Bíblia diz que assim como fomos incluídos na sua morte, também fomos na sua ressurreição. Mas fomos incluídos na sua ressurreição com um propósito, com um plano. Porque o Senhor, quando fez o homem, Ele fez o homem para a eternidade. Ele não fez o homem para ter um tempo nesta terra, mas Ele criou o homem para a eternidade. E o advento do pecado impediu isso, impediu a vida de eternidade. Fez com que o homem fosse separado de Deus e que o homem passasse a viver uma vida distante. Mas pelo grande amor que o Pai tem por mim e por você, quantos creem que Deus o ama profundamente? Qual é o amor maior de Deus por nós? É nos levar de volta a esta vida de eternidade. Então, quando Jesus vem ao mundo, Ele vive, né, nesta terra para mostrar para nós que nós podemos ter uma vida igual a Ele, e como diz a palavra, que nós faríamos coisas maiores que Ele fez aqui. Então, pensem numa coisa, você não está aqui para uma vida medíocre. Você não está aqui para uma vida qualquer, mas você está aqui para viver uma vida cheia do poder de Deus. Para que aquilo que Jesus fez em 3 anos e meio que Ele viveu nesta terra, você pode fazer e muito mais além daquilo que Ele fez. Curar, libertar, salvar, é isso que Jesus fez. Então, quando Jesus vem a este mundo, anda neste mundo como nós, Ele fala isso para mim e para você. Eu vou fazer de você um instrumento abençoador nesta terra. Eu vou te levar a viver uma vida de eternidade. Amém?
Então, hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é para que eu e você provássemos disso, né? Sexta-feira passamos pelo poder da morte. Fomos crucificados com Cristo. E aquela crucificação não era dele. Eu demorei para entender isso. Que aquela cruz não era de Cristo, era minha. Eu estava naquele lugar, mas por causa do amor do Pai, do amor tão grande por mim, Ele envia Jesus para morrer no meu lugar, para sofrer por mim, para que eu fosse liberta do poder das trevas, do poder de Satanás, do senhorio de Satanás, para que eu ganhasse uma vida nova, para que eu ressurgisse neste mundo, no poder e na autoridade dEle. Para que a terra fosse impactada por isso. Esse é o propósito. Então, quando a gente vê Jesus crucificado, a gente sofre, né? A gente fala, meu Deus, coitado, quanta dor. Mas quanta dor por causa do amor. Quanta dor porque Ele se importa comigo e com você. Já parou para pensar nisso? A Páscoa como que eu posso dizer? É a festa maior que nós temos no reino de Deus. É a vida nova, é a vida transformada. É uma vida cheia de alegria. Quero dizer para você, este mundo não pode apagar o que Deus fez na nossa vida. Não pode. Nós vivemos nesse mundo, sofremos as pressões desse mundo. Mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez em nós e vai fazer através de nós, a alegria é completa. Não queiram achar alegria nas coisas deste mundo. Não queiram buscar coisas para cá. Porque Deus te criou para a eternidade. E a eternidade tem algo muito maior do que este mundo. Aleluia. Amém. Isso mesmo, louve ao Senhor. Se você tem vida, louve ao Senhor. Se você provou dessa obra tremenda, glorifique ao Senhor. Eu sei que hoje todo mundo quer ganhar o chocolatinho, né? Quantos vão ganhar o vinho de Páscoa hoje? Eu. Na minha casa vai ter caça aos ovos. Alguns ovos, né? Não é também uns ovos, um monte, né? Mas as minhas netas querem que esconde os ovos, porque elas querem procurar os ovos. Mas hoje de manhã a primeira coisa que nós falamos para elas: feliz ressurreição. Feliz Jesus. Porque o ovo, o chocolate, é só uma consequência da obra tremenda que Deus fez na sua vida. A doçura, a alegria, o contentamento está em Cristo Jesus. Amém? Mas nós vamos ganhar o chocolatinho, né? Vai ganhar. Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar do poder da ressurreição e da bênção do envio. Então você ressurgiu com Cristo. Ressurgiu para uma vida nova. Ressurgiu para uma vida transformada. Ressurgiu para uma vida de poder e autoridade. Não deseje menos que isto. Esta vida que nós passamos aqui é muito pequena e muito pobre para aquilo que Deus tem para nós. É muito pouca para as verdades que Cristo tem para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Então, o poder da ressurreição está em Mateus 28. Eu vou ler alguns versículos aqui, para adiantar, porque o nosso propósito maior é participarmos da ceia do Senhor e celebrarmos esta vida nova e transformada. Amém? E o nosso tema base para esses 40 dias do Evangelho de Jesus, né? A grande comissão, o grande mandamento, é Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você põe em prática, você está construindo a sua vida sobre a rocha que chama-se Jesus Cristo. Amém? Então, o que aconteceu no domingo? Ao terceiro dia, Jesus, que é hoje, ressuscitou. Então, Jesus morreu na sexta-feira, né, que foi o primeiro dia. Ficou sepultado no sábado. E viram a aflição de todo mundo. Agora ele morreu, o que nós vamos fazer da vida? Meu Deus, andamos com ele, vimos tanta coisa. E agora, né? Os discípulos ficaram empolvorosos. O que nós vamos fazer? Eu imagino aquela tristeza, aquela apatia.
Mas no terceiro dia, na manhã de domingo, olha que coisa tremenda, antes do sol nascer, Jesus ressuscita. Jesus sai daquele lugar. E ele não precisou de ninguém, ele precisou só do poder do Pai na vida dele. Só do poder do Pai, para tirá-lo daquele lugar e dizer assim: agora está consumado. A humanidade me pertence. Apesar da humanidade ainda não saber, mas a humanidade me pertence. Porque o meu filho com a sua vida e com o seu sangue, pagou um alto preço por todos que eu amo, por toda a humanidade. Amém? Em Mateus 28, do 1 ao 8, diz do retorno das mulheres. As mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus, mas estavam com medo, inseguras, porque havia um pelotão de guarda colocado na entrada do túmulo. Quem poderia remover a pedra daquele túmulo? Para a surpresa delas, quando chegaram àquele lugar, a pedra estava removida. E um anjo disse que o Senhor tinha ressuscitado. Pensa, gente, mulher, pensa aqui, vamos pensar. Mulher indo a um lugar cheia de medo e dizendo assim: quem vai tirar aquela pedra? Aquilo lá é muito pesado, nós não vamos conseguir. Quando chegam naquele lugar, a pedra está removida e o túmulo está vazio. E um anjo naquele lugar diz a elas: aqueles que vocês estão procurando, ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou, e ele ressuscitou para viver em você, em mim. Glória a Deus! Vocês estão empolgados, gente? Porque eu estou, hein? Empolgada. Então, mostrando para elas isso. Disse para elas: retornem, volta lá para Galileia e comecem a falar para os discípulos do que vocês estão vendo. Porque os discípulos estavam abatidos. Mas aquelas mulheres que caminharam junto com aqueles discípulos ao lado de Jesus, viram o túmulo vazio, viram a obra que o Senhor veio falando, que vinha falando, ensinando, profetizando, declarando, cumprida naquela manhã. O meu Senhor ressuscitou. Mas aí, porque o pecado já estava no mundo, em Mateus 28, 11, fala do suborno dos soldados, porque tinha que ter alguma coisa para impedir aquela notícia maravilhosa, Tinha que ter alguma coisa. Então, alguns guardas contaram aos líderes religiosos sobre o que tinha acontecido. Então, eles elaboraram um plano. Vocês acham que é igual aos dias de hoje, gente? É igual, Deram uma grande quantidade de dinheiro para os soldados e pediram para que eles mentissem, dizendo que os discípulos de Jesus tinham tirado proveito no momento em que os soldados estavam dormindo para roubar o corpo de Cristo. Com medo do problema chegar até o governador. Assim os soldados espalharam essa mentira. Então, olha só. Tudo isso aconteceu naquela manhã, Naquela manhã de domingo. Mas Jesus, está escrito em Marcos 16, 9, aparece. Na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro para quem? Maria Madalena. Porque ela creu. Ela creu naquilo que Jesus disse. E ele apareceu para ela. De quem ele havia libertado, expulsado dos demônios. E depois ele vai e aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês estão chorando por quê? Não chore, sou eu. Eu ressuscitei e vocês terão vida nova. O que eu preguei, o que eu falei, eu cumpri. E vocês são aqueles que serão alcançados por isso. Depois Jesus aparece para os 11. Judas já tinha se suicidado, Já tinha saído do time. Enquanto eles comiam. Então veja bem, os discípulos estavam no lugar lamentando a morte de Cristo. As mulheres vão ao túmulo. Tudo isso está acontecendo de manhã. Jesus ressuscitou. E aí acontece um movimento. Acontece um rebuliço naquele lugar.
Então veja bem, nós temos que comemorar muito este dia, porque nós já fomos alcançados por essa obra maravilhosa. Hoje, Ele não está no nosso meio, Ele está em mim e em você. Hoje Ele habita em nós. Hoje Ele não precisa aparecer para nós, Ele está dentro de nós. E hoje Ele nos deu vida nova, vida transformada, vida ressurreta. Ei, pastora, mas tem tanta coisa que eu passo. Eu também passo. Porque este mundo traz isso para nós. E deixa eu dizer algo para vocês. O diabo tem um grande interesse em dizer para nós que não é verdade. Como ele disse para aquele soldado, vai lá e mente. Conta a história diferente. Ele continua fazendo isso. Olha, não sei bem se é isso. Mas quero dizer para você, se você tem convicção da obra de Cristo na sua vida, se você tem convicção de que Ele está dentro de você, se você tem convicção da sua ressurreição com Cristo, você tem poder e autoridade para vencer todas as obras do inimigo. Ele não tem poder. Não tem poder. Então toda vez que vier engano na sua vida, você repreenda e diga assim: eu ressuscitei com Cristo para uma novidade de vida e eu vou vencer. Eu sou vencedora, porque aquele que venceu habita em mim. Aleluia! Aplauda esse Deus grande, poderoso. Aleluia! Ele vive em você, queira você acreditar ou não, Ele vive em você, a não ser que você esteja debaixo da ação de Satanás. Então, aí Deus não tem comunhão com isso. Mas se você foi liberto do pecado, Cristo ocupou o lugar dele no seu coração e na sua vida. Amém? Então, queridos, o que a gente quer dizer com isso? Que a sexta-feira não estava nada perdido. Pelo contrário, não era o fim da história. Era o começo de uma grande história. Mateus 28, do 1 ao 15, diz isso. Tudo isso que eu falei para vocês. Jesus foi crucificado, Jesus ficou naquela sepultura, mas no domingo, ao clarear do dia, Ele ressuscitou. Ele veio para dar vida nova. Ele veio para dizer: está consumado. Nada pode parar o meu agir. Amém? Então olha aqui, ó. As mulheres, as últimas da cruz, são as primeiras da tumba. Então aquelas mulheres que estavam na sexta-feira, depois do que Jesus foi crucificado, foram as primeiras a ver Jesus. Foram as primeiras da cruz, foram as primeiras daquela tumba. Elas estavam ali, viram a morte de Cristo, mas foram as primeiras a presenciar a ressurreição de Jesus. Aleluia! Isso está em Mateus 28, do 1 ao 2. Na manjedoura e na tumba, o que Jesus disse em Mateus 28, 5? O anjo disse àquelas mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde Ele está. Então, Jesus nasce numa manjedoura, e vem com a sua história e termina numa tumba. Mas Ele não permaneceu naquele lugar. Ele ressuscitou. Essa é as boas novas do Evangelho de Cristo. É a cruz. É a obra realizadora de Cristo. É a obra tremenda. Não tem como vencer isto. E o terceiro ponto deste grande feito. Agora Jesus nos dá a bênção do envio. Então, o sacrifício de Jesus, a obra da cruz e a ressurreição, e agora Cristo habita em você, tem um plano e um propósito. Assim como Ele falou para aqueles homens, agora vocês têm condições de serem enviados para anunciar as boas novas do Evangelho da cruz. Então, Mateus 28, do 19 ao 20, eu quero ler isso com vocês. Jesus disse o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei.
eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Agora, eu e você, fomos munidos desta autoridade, fomos munidos deste poder, fomos munidos dessa capacidade para anunciarmos desse evangelho transformador para todos aqueles que estão ao nosso lado, da forma que Deus tem para fazer com a sua vida. Não tenha medo, não se intimide. Não ache que você não é capaz, você é capaz do seu jeito, da sua forma, da experiência que você provou. Você foi enviado por Jesus para anunciar essas boas novas. Nós estamos nesse lugar com um propósito, alcançar a Zona Norte. Amém? Nós não estamos aqui só para ouvir uma boa palavra. Nós não estamos aqui só para dizer... é assim ou não é assim? Não, nós estamos aqui com um propósito. Eu recebi desta boa nova. Eu fui transformada. Eu passei da morte para a vida. Agora eu tenho poder. Eu tenho autoridade. Agora eu fui munida de palavras de sabedoria para anunciar este evangelho de transformação de vidas. Amém? Deus conta comigo e com você. Por isso ele disse, a minha obra não termina na minha ressurreição. A ressurreição é o início do envio de homens e mulheres que vão falar com autoridade. Por isso, queridos, quando você abrir a sua boca, não tema. Não tenha medo. Ah, não sei falar. Você sabe sim. Seu coração está cheio de virtude. Seu coração está cheio da presença. Seu coração está cheio da palavra. Seu coração está cheio do poder de Deus para anunciar o evangelho de Cristo. E eu quero dizer isso para vocês. Jesus está próximo de voltar, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu e você vamos com Ele. E com todos aqueles que nós alcançamos para Ele. Porque toda vez que você anunciar o evangelho, toda vez que você ouvir da vida das pessoas, eu creio, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, da forma que Deus colocar nas suas mãos. Da forma que Deus der para você fazer. Você está anunciando o evangelho das boas novas. O evangelho transformador. Não é um evangelho de conquistas. A conquista vem por causa da obra de Cristo na nossa vida. É isso. E nós estamos neste mundo com este propósito, em anunciar este Jesus, em fazer notório a obra de Cristo, que foi na minha vida e na sua. Por isso nós não podemos nos calar, nem temer, e nem achar que não estamos preparados. Todos estão preparados, porque todos aqueles que creram e confessaram como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, tem Cristo habitando na sua vida. Porque quando eu digo que Jesus é o Salvador da minha vida, eu passei por aquela cruz. Eu morri com Cristo para o pecado que me distanciava dele e ressuscitei para uma vida nova e transformada. Se você confessou isso, você tem poder, você tem autoridade, você tem capacitação do alto para anunciar. Você é um enviado de Deus para isso, para as boas novas do evangelho. Então, quais as lições que nós tiramos dessa passagem de Mateus 28, falando sobre a ressurreição e o envio? Primeiro, estamos abençoados. Já estamos abençoados. Não é que nós vamos ser, não é que nós temos que ser, não é que temos que buscar. Já fomos abençoados. Sobre a autoridade dele. Mateus 28, 18 disse isso. Por isso nós temos que ser forte e poderoso. Por isso, a mesma autoridade que estava em Cristo Jesus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqui na terra, para anunciarmos essas boas novas. Então você já foi abençoado com a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Quantos creem? Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo. Eu creio. E eu vou falar de Jesus com autoridade. Segundo, estamos abençoados por Cristo para ir e fazer discípulos dele. Você já está abençoado. Por isso que quando você fala de Jesus para alguém, creia, a bênção de Deus está sobre a sua vida para você tornar aquela pessoa discípula de Jesus. Você já foi abençoado com isso.
Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Amém? Terceiro, estamos abençoados para ir da cidade para os bairros da Zona Norte. Então, aonde você está colocado? Você já foi abençoado naquele lugar. Você já está abençoado para ir e pregar o evangelho, anunciar Jesus. Por favor, não se cale. Não deixe o diabo te calar, porque o intento dele é esse. Falava com uma irmã hoje, que toda vez que Deus nos dá uma palavra, toda vez que Deus lança uma profecia sobre a nossa vida, o diabo se aproveita e vem querendo vir à frente para roubar aquilo. Sabe para dizer o que para você? Isso não é para a sua vida. Sabe por que ele faz isso? Sabe por quê, queridos? Porque ele sabe que aquilo que saiu da boca de Deus vai se cumprir na sua vida. Ele se antecipa para impedir, para te paralisar. Então, por isso que nós temos que declarar. Por isso que nós temos que crer. Eu já fui abençoada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que está em mim é maior do que esse que está no mundo. Confesse a palavra, declare a palavra. Você tem autoridade e você já recebeu a bênção de Deus. Amém? Então você pode. Você tem capacidade para isso. E esse texto é bem um texto que a gente recebeu esse ano, né? De Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Olha que coisa tremenda. Você não é qualquer pessoa, você é testemunha de Cristo. Você é aquele que carrega a presença de Cristo. Você é aquele que mostra a vida de Cristo. Você é testemunha nas mãos dele. Para quê? Para quê que eu sou testemunha? Para anunciar as boas novas do Evangelho de transformação de vida. Quarto, fomos abençoados pela palavra de Jesus. Mateus 28, 19c, parte C. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, o Senhor já abençoou-nos com a sua palavra. Já nos deu sabedoria, já nos capacitou. Por isso que nós precisamos ter a palavra no coração e na boca. Porque nós já fomos abençoados pela palavra. E agora nós temos condições de abençoar com a palavra. É isso. Quinto, temos a bênção do selo do Espírito Santo. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo. É a promessa cumprida. Irei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Virá sobre vocês o Espírito Santo, que vai te guiar, que vai te ensinar, que vai te capacitar, que vai te encher de poder. Por isso não tema. Você já foi abençoado e você já foi selado com esse Espírito Santo. Por isso, seja ousado e destemido em Cristo Jesus. Ousado e destemido. Não tenha medo. Não deixe de falar. Não deixe de falar o que Deus fala para você. Não deixe de anunciar o que Cristo coloca na sua vida. Não deixe de falar. Porque você vai ser um canal de bênçãos. Jesus te chama para ser obediente. E deixe os resultados com Ele. Então, quando você tem uma palavra de Deus, vai lá e fala, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Acabou. O Senhor deu a palavra. É a palavra de Deus. Fale. E o Senhor vai agir. O Senhor vai fazer através dessa palavra. Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. Jesus está sempre com você e comigo. Por isso não tenha medo. Ele está sempre com você. Sabe por quê? Porque Ele habita em você. Então, aonde você vai, Ele está junto. Aonde você vai, Ele vai te usar. Quando você ousar falar, Ele vai usar a sua vida. Amém? Então, a conclusão. Com o poder da ressurreição e a bênção de envio, você tem agora autoridade e poder. Você tem um chamado. Você foi enviado. Você tem a palavra. E você tem a promessa da presença de Deus continuamente sobre a sua vida.
Então Jesus lhes disse, Mateus 28:10, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, porque lá eles me verão. O Senhor hoje se mostra através de você. Nós não precisamos ir em lugar nenhum para ver a Cristo. Ele está em nós, Ele está na vida dos meus irmãos, e eu vejo Ele na vida deles. É isso, é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo em vós, esperança da glória. Hoje a ressurreição fala disso, de uma vida de esperança, de uma vida de glória, de uma vida de autoridade, de uma vida de poder, de uma vida de capacitação, de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não creio que Deus tem menos do que isso para as nossas vidas. Eu creio que Ele tem muito mais. Por isso nós precisamos crer nisto, tomar posse da palavra de Deus, invadir o inferno. Não tenham medo. Não tenham medo de nada deste mundo, porque aquele que habita em você é poderoso para desfazer, para destruir todas as obras de Satanás. Por isso não tenha medo. Você foi ressuscitado com Cristo para uma vida de poder, de autoridade, para uma vida de envio. Você está neste mundo com um plano e um propósito a ser cumprido. Amém? Amém, queridos. Eu não sei você, já viram que eu me empolgo, né? Bastante. Porque eu creio nesse Deus, queridos. Eu creio num Deus de tanto poder, de tanta autoridade. Não vou dizer para vocês que as situações não me abatem, não me entristecem, não me desanimam. Mas quando eu lembro de quem está dentro de mim, quando eu lembro desta obra tremenda, nada pode me paralisar. Nada pode me paralisar. Satanás não vai me paralisar. Não vai vencer. Porque ele está vencido. A palavra de Deus me garante que o Pai colocou Jesus ao seu lado e colocou os seus inimigos debaixo dos vossos pés. Eu estou assentada com Cristo Jesus ao lado do Pai e todos os meus inimigos estão debaixo dos meus pés. Mesmo que eles tentem se levantar, eles já estão destruídos, porque Cristo fez isso na minha vida. Amém? Aleluia.